O que eu estou falando quando eu quero criar um novo site do zero? Quando eu quero criar um novo site do zero lá no nosso caso, eu vou baixar esse arquivo file, criar um ambiente virtual para ele, o virtual env, e daí eu vou dar um comando, fab setup environment. Quando ele fizer isso, o que ele vai fazer? Primeira coisa, baixar o nosso publicador, que é o que a gente chama, que é esse nosso CMS, que nada mais é do que vários arquivos básicos que todos os sistemas vão compartilhar. Depois disso, ele vai instalar todas as aplicações necessárias para o sistema operacional. Então a gente tem um arquivinho chamado Requirements OS, que vai instalar, por exemplo, se a gente precisa do Python Image Library, se a gente precisa de MySQL, se a gente precisa de Postgres. Então ele vai fazer toda essa instalação. E vai instalar o pip, e daí ele vai começar a instalar os requirements do projeto, do nosso sistema e do projeto. Depois ele vai instalar a nossa pasta estática. Uma coisa que a gente tinha que sempre se preocupar antes era separar o que são as pastas, os arquivos de mídia, as imagens, os outros arquivos CSS e tudo mais do nosso projeto, e o que são das outras aplicações. Porque quando a gente tem uma aplicação, e a gente, por exemplo, tem uma aplicação de multimídia, que tem galeria de imagem, tem alguns JavaScripts dele, você quer gerenciar isso na sua pasta de projeto, mas você não quer deixar isso no Git. Então a gente deixa uma pasta separada só para os arquivos de mídia do projeto, e ali ele faz a instalação dessa pasta de mídia junto com as pastas de mídia do Django de todas as aplicações. Você tem o File Browser que a gente estava usando, você tem o TinyMCE, e ele vai instalando aí todos os externos, e depois embaixo a gente foi criando comandos próprios para cada aplicação. Então tem algumas aplicações que elas precisam de algumas configurações iniciais, ou seja, dar um load em alguns arquivos, copiar, alterar algumas coisas nos settings. Então quando a gente tem alguma necessidade externa, por aplicação, a gente cria um comando, e esse comando pode ser executado então por todas as aplicações. E daí, quando você tem um site configurado, quando você vai executar o seu sistema, o cliente vai gerenciar conteúdo. Eu pulei a parte do Django Admin, já que acreditava que todo mundo já pelo menos teve algum contato, que é uma listagem simples, a gente não tem nenhuma área de trabalho, nem um dashboard. Mas, quando o cliente vai gerenciar como vai apresentar esse conteúdo no site deles, a gente fez esse gestor de páginas. O que é esse gestor de páginas, então? Aqui você tem todo o conteúdo, e aqui você pode ver que tem alguns botões, algumas ferramentas aí para você trabalhar com esse conteúdo. E ali do lado esquerdo, você tem os componentes. Então, qual que é, quando você cria uma aplicação, a gente tem uma aplicação de notícias, e você quer colocar essa aplicação de notícias dentro do seu site, você não vai ter que afetar necessariamente a aplicação de notícias, porque o model e essas coisas são básicas para qualquer aplicação. Só que a gente quer a apresentação desse conteúdo, que ele pode ter várias formas de ser apresentados. Então a gente criou templates ali do lado direito, que a gente chama de componentes, com vários modelos de apresentação desse conteúdo. Então o cliente ele só vai precisar ver, então a gente tem manchete com foto, manchete sem foto, sobre o destaque, a gente tem vários tipos de apresentação de um mesmo model, de um mesmo conteúdo, e a gente joga para o gestor de capas. E depois você vai definir, você jogou uma notícia, qual que é a notícia que vai estar ali, e como que você vai definir, como o usuário vai escolher uma notícia. Então uma notícia de um jornal, a gente trabalha com jornais, ela está dentro de uma editoria. Pode ser de polícia, ele pode ser de esportes, e a notícia também tem um código. Então o usuário ele pode selecionar esse conteúdo de acordo com as necessidades dele. Então, se eu quero notícias, uma listagem de notícias de esporte, eu vou definir que eu quero uma listagem de notícias de esporte.
Se eu quero a notícia 25, 27 e 32, eu posso vir aqui, alterar o conteúdo e selecionar notícia 27, 31 e 32. Então, o gestor de capa, o editor, por exemplo, do site, já que a gente trabalha com site de notícia, ele pode vir nessa página e definir cada uma dessas notícias. Ou ele pode automatizar e o sistema vai trazer, por exemplo, todas as notícias de cidades mais recentes. E conforme ele vai gerando conteúdo para lá, a parte de apresentação é automática. Então, esse módulo aqui, gestor de páginas, é a parte de apresentação. E você tem a página pronta aí do portal. Então, quando a gente está falando de sistemas, por exemplo, o que a gente notou? Aqui são a parte dos menus. Então, cada site vai ter o seu próprio menu, mas todos os sites vão ter essa parte de menu. A gente tem por exemplo, parte de busca. E parte de busca é uma parte bem complicada para a gente em alguns momentos, porque você tem que configurar, por exemplo, aplicações externas para que isso funcione. Então, é legal ter isso bem, e você tem muitos conteúdos diferentes. Então, você pode ter notícias, postagens e, por exemplo, no caso da banda B, você tem também arquivos de áudio. Já no Mr. Ape, você tem arquivos, você tem jogos. Então, são diversos conteúdos e essa busca precisa ser facilmente plugável. O conteúdo precisa entrar nessa busca de uma maneira bem simples. Já com Django, com as aplicações Django, da forma como ele trabalha, que é seguindo mais ou menos o padrão do admin, você registra um model, você registra um elemento para busca, você registra um elemento para o admin. E aqui no nosso caso, acabei não colocando nenhum exemplo aqui, mas você registra um componente para ele poder ser apresentado. Então, quando você registra um componente, você define qual o template dele, você define qual é o model dele, e você pode ter diversas formas de apresentar esse mesmo conteúdo. E você pode ter aí um formulário que vai te permitir fazer essa seleção desse conteúdo. Não sei quanto tempo foi, mas então se tiverem alguma dúvida, alguma coisa aí, acho que a gente tem mais alguns minutos para as dúvidas. Você mencionou, queria saber a respeito do deployment. Vocês fazem várias máquinas, uma máquina só? Então hoje a gente tem, por exemplo, lá a gente tem mais ou menos, no data center a gente tem alguns, hoje a gente está com 3 servidores de web server e um de proxy e um para banco de dados. E todos esses servidores eles têm um diretório comum, uma instalação comum, então quando eles instalam em um, eles instalam nos 3 servidores. E usando Apache, Nginx e Memcache para fazer o cache deles. Então quando a gente vai fazer, por exemplo, um deploy, a gente faz fab, eu acho que está como deploy site, alguma coisa assim. Então eles se conectam nos servidores, cria o diretório, baixa do nosso repositório Git, instala o banco de dados, faz as instalações iniciais, baixa os externos e daí fica pronto para o cliente para a gente configurar o Apache, o Apache não está automatizado, configura o Apache e configura o domínio e tudo mais. Daí já tem o site pronto. Então, o site está parcialmente pronto, aí você começa a fazer as novas. Aí começa. Então, por exemplo, a gente tem a sorte de estar trabalhando só com clientes mais ou menos próximos. Mas se a gente precisar, por exemplo, de algum projeto específico, por exemplo, uma promoção, a gente teve promoção de foto, alguma coisa assim, a gente pode criar perfis de sites. Então, como eu falei naquela parte de requirements do Fabfile, você pode, como é tudo basicamente Django, Fabfile, a gente consegue fazer imports e tudo mais, então você começa a modularizar também os seus perfis. Então você pode ter um básico, você pode ter um, por exemplo, para portais de notícias, você pode ter um só para comunidades, e você pode ter vários perfis. Tem um projeto, o Pinax, que também é feito em Django, ele tem mais ou menos isso, ele tem alguns templates que você pode criar vários sites. Só que eu achei o Pinax um pouco chato por causa disso, porque ele queria
fazer a gestão de tudo. Então você tem que criar lá um diretório de templates e tudo mais, e às vezes a gente precisava de mais flexibilidade que isso. Dentre esses 13 sites que você citou que você trabalha, né, que você vai trabalhar com isso, tem também diferenças em termos de, como eu vou dizer, o acesso que eles vão ter, a quantidade de acessos que eles vão ter. Então você vai ter sites que não vão ter tanto acesso, você vai ter sites que vai ter milhões de conexões simultâneas. Então como é que você trata essa diferença? Até agora você falou da diferença de conteúdo, a apresentação e tudo mais, mas a diferença de deployment? Então, nesse ponto, a gente trabalha, como todos eles estão dentro do nosso data center, então não vai ter tanto problema. Então, na verdade, a gente tem todos os servidores, todos eles vão ter todas as aplicações e eles vão compartilhar recursos entre si. Então, se o servidor está tá sobrecarregado, vai para o outro e assim não tem problema. Mas tem que ser diferenças, digamos, para um site precisa de mais máquinas, ou um site tem que botar um cache, não precisa, esse tipo. Isso aí, então, no caso, sim, então quando a gente fala, por exemplo, de um CMS que vai fazer essa construção, eles não afetam necessariamente o deploy. Então, dependendo, o seu fabric pode apontar para servidores distintos e usando o mesmo script e fazendo a mesma rotina se você usar o mesmo sistema operacional ou algum compatível. Então, quando você tem, por exemplo, o primeiro ponto é você tentar eliminar todos os seus projetos, cachear legal, fazer todo esse cuidado aí para sobrecarga. E segundo ponto é analisar o projeto. Como a gente trabalha hospedando os nossos clientes, não tem tanto problema. Mas se o seu projeto é muito grande, ele vai ter muito mais acesso do que o normal, então é legal você separar. Só que como a gente trabalha tudo com Git, SVN e tudo mais, então os projetos são independentes. O que acontece é quando você quer atualizar, ele vai lá no GitHub, atualiza o código e roda os scripts que precisam para atualizar, para dar upgrade na sua base e tudo mais. Então, esse script de upgrade nem é nada demais, é 5DB normal, é um migration do sal. Então, uma coisa são os códigos que a gente utiliza externo, e outra coisa é o deploy, que daí fica a critério de cada projeto mesmo. Os arquivos de mídia, né, imagem, essas coisas vocês estão usando file system, tá? Isso. Hoje a gente tem, então, um servidor só para essa parte de mídia, e daí o Nginx vai lá, lê e serve normal. Como vocês fizeram a parte dos componentes? Você mostrou um que era uma notícia, né? Seria uma notícia numa capa, e comentou do template e tal. Eu posso customizar a lógica de renderizar a edição e a lógica de renderizar a parte que vai para o front-end. Assim. Então, o que acontece aqui? A gente registra, na verdade, essa parte de componentes, o grosso dela, na verdade, são registros de templates que vão renderizar o conteúdo. Então, a gente trabalha esse conteúdo, então tudo é um conteúdo de apresentação, e se ele tem algumas campos diferentes e tudo mais, é o próprio template que vai saber isso daí. Então você registra os templates, você registra os tipos de conteúdo que você tem. Então esse conteúdo pode ser uma notícia, pode ser uma postagem, pode ser uma programação, um anúncio. E daí quando o template recebe, ele sempre vai receber conteúdo. E o template tem que saber como apresentar esse conteúdo. Então tem a parte de conteúdo e a parte de templates, que são os componentes. Então, se você quiser escrever um novo componente, é basicamente registrar o template e implementar a lógica. Exatamente. Então, aqui o que ficou legal é isso. Então, você não precisa pensar num plugin, você não precisa pensar em algo muito complicado. Você cria um template específico e se for um conteúdo que ainda que o sistema não sabe trabalhar, você registra ele em um model normal, que vai ter os campos de filtro. E daí o Django, como ele tem aquela parte de content type, aquela parte de trabalhar com relacionamento genérico, então e o Python, que é o duck type, você consegue fazer filtros, você consegue aplicar tudo isso sem saber se aquilo é um news, se aquilo é um post, se aquilo é um blog, o que for, ele consegue aplicar o filtro sem problema nenhum. Mais alguma dúvida? Então.